Antes de começar esse vídeo aqui, rapidamente queria falar, se vocês quiserem deixar comentários, perguntas nesse próprio vídeo aqui ou nos próximos que eu colocar, eu pretendo fazer depois um vídeo respondendo isso daí ao invés de ficar comentando para poder tirar cada uma das dúvidas que aparecem também. Se acontecer de ter uma quantidade suficiente nesse vídeo, eu uso só desse vídeo aqui, senão eu espero acumular um pouco para poder fazer isso, porque eu acho melhor ter essa interação com vocês também em algum vídeo mais pra frente. Falando do Diablo 4, eu já peguei até uma garrafinha de água aqui porque vai ser um pouco longo as minhas opiniões sobre o beta que teve nesse fim de semana. Mas eu gostaria de passar isso daí pra vocês e ver também o que vocês acharam se vocês participaram desse beta. Que certamente foi meio divisivo algumas coisas. Falando primeiramente da performance do jogo, tiveram algumas quedas de quadro e algumas travadas por conta de alguns problemas que aconteceram no beta. O primeiro foi uma build que, na verdade, essa build do beta tinha um vazamento de memória, então ele estava consumindo muito mais memória do que o normal. Isso daí provavelmente vai ser corrigido, não tem muito o que se preocupar. E também dava muita travada por conta de múltiplos jogadores, às vezes, em algumas áreas. Não pela quantidade, mas só o fato de ter mais jogadores fazia com que o jogo acabasse travando um pouco na mudança de uma área para outra. Isso daí eu não sei se vai ser resolvido tanto, porque é a natureza do jogo mesmo, mas eu espero que eles consigam pelo menos deixar um pouco mais... um pouco melhor essa mudança de área, porque é um pouco gritante quando você passa de uma área para outra. Principalmente porque acaba acontecendo aquele rubber banding, acontecia muito isso no Path of Exile, que é quando você está tentando andar, o seu personagem volta para uma posição anterior, como se estivesse tendo um problema de latência. E isso o jogo também faz direto quando você muda de uma área para outra, né? E eu espero que eles resolvam parte desse problema. Tenho dúvidas se eles vão conseguir. Outra coisa que teve foi um problema de som falhando. Isso daí era incomum, mas às vezes acontecia do jogo do som ficar engasgando um pouco. E o principal foi um crash que dava toda vez que você apertava Alt Tab nesse beta, quando o jogo estava em tela cheia. A maneira de resolver isso daí foi colocando em janela, coisa que foi para poder resolver no momento isso. Eu tenho certeza que isso daí não vai estar acontecendo no lançamento. Pelo menos eu espero que não. Eu vou falar sobre a história agora. Vai ter spoilers mínimos só pro beta. Se você assistiu qualquer um dos trailers, alguma coisa assim, você já tem meio que noção sobre o que é a história, então não vai ser grandes novidades isso daqui. Mas eu vou deixar na tela a hora que eu paro de falar da história, se você quiser pular para depois isso daí também. Primeira coisa, abençoado seja o nosso personagem, o coração dele, porque o cara ele praticamente morre no começo do jogo, porque resolve aceitar comida de estranho, e literalmente 5 minutos depois ele aceita comida de estranho de novo. É alguém com uma inocência tão grande que provavelmente cairia em 2 esquemas de pirâmide na mesma semana. Mas assim, isso é uma coisa que acontece no começo do jogo e não acontece depois, então tá, deixa passar isso daí. Falando sério agora, a história é contada de uma maneira bem mais coesa e ela segue melhor uma narrativa em comparação com os outros jogos do Diablo. Então nós temos o Diablo 1, que tinha alguns pontos onde o NPC falava alguma coisa, algumas quests davam uma introdução para o mundo que você fazia parte. O Diablo 2 você já tinha vários diálogos de NPCs e as quests elas tinham descrições específicas sobre o que você estava fazendo. Fora isso, o próprio mundo já deixava claro qual era qual área e você conseguia ter uma identificação melhor com o que estava acontecendo. O Diablo 3 ele foi a primeira vez que eles tentaram fazer uma narrativa mais seguida. Só que no Diablo 3 a impressão é que a história era mais sobre seu personagem e o quão forte, o quão absurdo era o fato de você existir como um Nephilim. E o Diablo 4 a história é mais sobre o mundo e seu personagem faz parte dele. Eu prefiro a história do Diablo 4. Ainda que seja contada de uma maneira mais lenta do que nos outros jogos do Diablo. Você vai ver que muita parte do tempo você está ouvindo diálogos dos NPCs, e eles são realmente lentos, inclusive na maneira como eles falam. Eu gosto, mas eu sei que vai ter gente que vai reclamar um pouco disso daqui, vai simplesmente ficar pulando o que os NPCs falam. Isso é normal. Outra coisa é que a Lilith e o Inarius, eles são muito mais interessantes do que boa parte dos vilões que geralmente o Diablo tem. O que acontece é que, por exemplo, aqueles maus primevos, né, que é o Diablo, o Mephisto e o Baal, eles não foram nem citados, pelo menos nessa build do beta.
Deve ter alguma coisinha falando sobre eles, mas eu pelo menos não encontrei. E outra coisa é que personagens que já tinham aparecido antes também não foram citados, como por exemplo, que já é de vários Diablos, o Tyrael. Um dos personagens é o Lorath, que andava com ele no Diablo 3, e não tem nem menção do Tyrael até o momento no jogo, pelo menos, ou de novo, não que eu tenha encontrado. Isso daí é legal porque eu fico na expectativa de que eventualmente algum deles apareça, principalmente o próprio Tyrael, como eu falei, e o Mephisto, que é o pai da Lilith. Eu gostaria que eles aparecessem ou que tivesse pelo menos alguma coisinha falando sobre eles. A história ela é contada de uma forma como se fosse de flashbacks que acontecem conforme você vai andando, então os hologramas na tela, às vezes algumas visões do que aconteceu. Tem gente que não gosta disso daí, mas como exposição às vezes funciona. Eu só acho que eles poderiam ter maneirado um pouco em alguns pontos, porque principalmente mais pro fim do ato, acontece tanto disso daí que você anda, para e vê um holograma. Aí você anda, para e vê um holograma. Então, eu não sei que eu falo isso, né, partindo do meu vasto conhecimento de que não sabe de nada sobre como funciona para poder fazer uma narrativa de história, né? Mas eu espero que tenha sido claro o que eu tô querendo dizer com isso daqui. Eu acho que tinham outras maneiras de fazer, às vezes não é nada demais também isso daí. O áudio do jogo, ele é extremamente atmosférico. O som dele é bem sutil, tanto na música que você tem de ambiente, quanto no som das habilidades do que acontece ao seu redor. Então, por exemplo, o som de coisas quebrando, grunhidos de monstro, cada uma das habilidades que você solta. Tudo isso daí tem um som bem distinto e você consegue identificar só pelo barulho que está fazendo. E não atrapalha de jeito nenhum uma coisa com a outra. Às vezes a mixagem de áudio de alguns jogos ou a decisão de alguns sons que eles colocam acaba ficando um por cima do outro, fica meio confuso. No caso do Diablo 4 isso daí não acontece. É uma boa coisa. Outra coisa que esse jogo aqui, pra mim, teve a melhor dublagem de qualquer Diablo. Vocês vão ver que o Lorath, logo quando eu ouvi a voz dele, eu sabia quem era. É um ator que chama Ralph Ineson. Ele fez várias coisas, fez Game of Thrones, ele fez uma porrada de filme. E a voz desse cara ele é muito distinta. Assim que você ouve, você sabe que é ele. E não só ele, mas como todos os NPCs, os personagens que você encontra. Talvez o seu próprio personagem, a dublagem seja um pouco mais fraca, mas no geral a dublagem ela é muito boa. Eu não vi a dublagem em português, eu nem sei se estava disponível. Mas quanto a isso, nós, os brasileiros, nós não temos que se preocupar não, porque a dublagem brasileira ela é muito elogiada lá fora, aqui dentro também. Todo mundo sabe que a nossa dublagem é muito boa, então isso eu não tenho dúvida de que vai ser bom também. A única coisa é que, por exemplo, no caso do Ralph Ineson, que fez lá o Lorath, ele mudou, né? O ator era outro que fazia a dublagem no Diablo 3. Tá certo que ele tá mais velho agora, mas a única maneira que o Lorath ficaria com uma voz daquela lá é se depois que ele tivesse virado um Horadrian, ele tivesse fumado 6 maços de derby por dia. E, enfim, não tem problema, ótima dublagem, eu gostei pra caramba do áudio geral do jogo. O gráfico, ele é muito mais realista, mais puxado pro Diablo 2 do que pro 3, isso daí já foi dito por várias pessoas. Tanto pelo realismo que eles tentam passar das coisas, quanto pelo fato de ele ser muito mais gore, ter muito mais sangue, não só graficamente, quanto na direção de arte também. As decisões que eles fazem de criação de ambientes, de cidades, cavernas, todas essas coisas, tem muito mais sangue e muito mais violento o Diablo 4 que o Diablo 3 era. Isso daí ele afeta não só o mundo, mas afeta também as habilidades do seu personagem. Então, geralmente quando você usava alguma habilidade no Diablo, até no Diablo 2, se você usava alguma habilidade no Diablo 2 ou 3, que era uma bola de fogo, era evidente o que era a sua habilidade e o que era o mundo atrás dela, né? Então o cenário que estava atrás daquela habilidade. No Diablo 4 eles acabam se misturando um pouco e você fala assim, não, isso daqui é realmente, a impressão que dá é que isso faz parte desse universo. Não só habilidades à distância, como por exemplo do mago, a bola de fogo, essas coisas, mas o próprio giro do bárbaro. No Diablo 3, no Diablo 2, você fica com a impressão de que tudo bem, isso daqui é claramente uma forma telegrafada de mostrar qual é a área daquela habilidade. O Diablo 4 ele dá uma preferência muito mais para poder dar a impressão de que poderia ser possível fazer aquilo ali, do que simplesmente telegrafar o que está acontecendo. Eu gostei.
você sente muito mais peso em algumas coisas que você faz. Eu achei bem legal isso daí. A única diferença de tudo isso que eu tô falando e o que não faz muito sentido pra mim são algumas habilidades do Necromante. Foi a classe que eu joguei, principalmente no beta, joguei com algumas outras, mas os esqueletos do Necromante parece que foi Ctrl+C, Ctrl+V dos esqueletos do Diablo 3, e eu não entendo por que eles fizeram isso. Eu consigo pensar que talvez eles estejam segurando para poder lançar realmente a mudança, na verdade, da arte dos esqueletos, tudo, e fizeram isso daí simplesmente pro beta. Mas eu também consigo entender se eles quiserem deixar desse jeito para tentar dar uma distinção maior entre os seus esqueletos e os esqueletos que estão na tela, porque às vezes é necessário fazer isso para ter uma visualização melhor do que está acontecendo e não ficar tudo confuso. Mas é gritante a diferença em comparação com os esqueletos do Necromante pro resto das habilidades dos outros personagens. Deixa eu beber água que eu tô ficando rouco já. Mas assim, no geral, graficamente muito legal. Eu prefiro esse gráfico e a direção de arte que o Diablo 4 tá puxando. E agora eu vou falar do gameplay. E isso é a parte que vai ser mais controversa do vídeo. E eu acho que é o que mais está dividindo as pessoas que estão jogando o beta agora do Diablo 4. O Diablo 4 foi direto para um sistema de mais parecido com um MMO. Ele deixou de ser um jogo simplesmente de RPG de ação e puxou muito mais pro lado, por exemplo, do Lost Ark. O pouco que eu joguei, você lembra bastante. Isso daí vai ser uma coisa que vai ser na preferência de cada um. Eu já vi gente reclamando, falando que não gosta dessa ideia. E eu confesso que eu fico pendendo mais para esse lado também. E eu vi gente gostando, que tinham mais uma interação com outras pessoas que não necessariamente estavam no mesmo grupo que você. Normalmente o Diablo, pelo menos pra mim, eu tenho o hábito de jogar sozinho, a não ser que eu conheça a pessoa. Então o fato de você não ser necessário jogar com outras pessoas, mas que é inevitável que você vai acabar encontrando outras pessoas, às vezes pode ser um pouco taxante. Principalmente porque, por exemplo, o chefe mundial que você encontra, ele é feito com a intenção de ser completado por mais de um jogador. É possível que algum jogador eventualmente complete sozinho? Eu não duvido. Normalmente os jogadores acabam fazendo coisas que originalmente não eram a intenção dos desenvolvedores. Mas claramente ele foi desenvolvido para ser feito com outros jogadores. Então, não só isso daí, mas outros às vezes eventos mundiais, tudo isso, antes você tinha a opção de fazer sozinho e tinha gente que preferia fazer sozinho mesmo, ou porque achava mais eficiente, ou porque sempre entra naquele problema de gente que está simplesmente parada esperando o negócio ser completado sem estar ajudando e acaba dificultando a situação. Mas isso daí vai variar de gosto para cada pessoa. Isso não tem muito como falar se foi bom ou se foi ruim. Cada um vai achar uma coisa. Eu prefiro o Diablo no sistema de um RPG de ação, mesmo porque eu prefiro jogos que conseguem ser jogados offline se for necessário. Não vai ser o caso do Diablo 4. Não é grande problema pra mim isso daí, pra falar a verdade, tá? Apesar de eu preferir, não foi alguma coisa que me incomodou quando acontecia. O que mais me incomodava com esse sistema era realmente as travadas que davam pela carga de outros jogadores na zona que você tá. E isso eu espero que eles resolvam, como eu já falei antes. Isso daí eu garanto também que vai dar mais longevidade pro jogo, mas eu não tenho certeza se vai trazer as pessoas que queriam um outro tipo de jogo de volta pro Diablo 4. As pessoas que estavam acostumadas com o Diablo 2 ou um 3 talvez não estejam dispostas a ir pro Diablo 4 por ter mudado tanto assim. Você tem opções de farm, de minérios, de ervas, todas essas coisas. Eu não sei ainda como isso vai influenciar com os outros jogadores no sistema final do jogo, mas tá aí, claramente eles tentaram ir para essa vertente de estilo de jogo. Uma coisa boa na jogabilidade são as mecânicas para cada uma das classes. Cada classe tem alguma coisa que é extra, além da árvore de habilidades. Então, por exemplo, você tem o livro dos mortos pro necromante, ou você tem o fato de poder equipar 4 armas ao mesmo tempo com o bárbaro, e não precisar ficar escolhendo uma arma de um tipo específico para cada coisa. Tudo isso daí eu achei legal pra caramba, e ajuda você a ter um pouco mais de noção de que seu personagem é diferente dos outros, e ter uma diferenciação de cada vez que você muda de personagem o que você está fazendo. Não ser a mesma coisa para todo mundo. Isso eu achei legal pra caramba. A minha dúvida é se além das mecânicas vão ter diversidades de build. O jogo ele tem uma quantidade de skills que eu acho limitada, principalmente se comparado com outros RPGs de ação como, óbvio, Path of Exile.
Você não tem muito como comparar a quantidade de skill que o Path of Exile tem para a quantidade de skill que o Diablo 3 ou Diablo 4 ou Last Epoch tem, porque são coisas completamente diferentes. Mas o Diablo 4 em especial, eu sinto que se você levar em consideração as runas que tinham no Diablo 3, o Diablo 3 tinha mais skill que o Diablo 4. E isso é falando simplesmente de cada uma das habilidades individualmente. Se você for falar de habilidades que são viáveis, aí o negócio fica mais complicado ainda, porque eu não sinto que vão ser todas as habilidades que vão ser viáveis no fim do jogo. O motivo principal disso é que o Diablo 4 ele fica com as construções que você faz ficam em volta de um item e não um item fica em volta de uma construção. Você encontra um item que, por exemplo, aumenta o dano, eu vou falar qualquer coisa, tá? Da velocidade de ataque das minions do necromante. Você meio que é empurrado para poder fazer uma construção daquilo ali, porque você estaria efetivamente perdendo dano se você não fizesse. É possível fazer alguma coisa diferente? Claro, com certeza é possível. É eficiente fazer alguma coisa diferente? Não, não é. Principalmente por conta do balanceamento das classes no momento. É evidente que algumas classes e algumas habilidades são muito mais fortes do que as outras. Isso é normal em um beta. O meu receio é que isso se transfira para o jogo na hora do lançamento e que eles demorem para poder resolver. Eu não vi ainda se vão ter itens de set. Geralmente itens de set definem qual vai ser as builds que cada uma das classes vão acabar usando. No Diablo 3, por exemplo, é desse jeito. Se a habilidade que você escolheu não tem um item de set e além do item de set não tem algum item único que complemente mais ainda o que você está fazendo, a sua habilidade não é viável. E eu tenho receio que no 4 seja desse jeito. Que tudo fique dependente dos itens que você tem. É óbvio que parte do jogo é justamente isso, é ficar dependente dos itens que você encontra. Mas eu gostaria que fosse viável mais de uma construção para o seu personagem. Principalmente porque não são todas as habilidades que eu acho confortável de usar. Eu vou falar basicamente. O Whirlwind do Bárbaro eu gosto pra caramba. E no momento eu não sei se é a habilidade mais viável dele. A impressão que dá é que alguma coisa com sangramento seja mais viável. O Necromante, por exemplo, ao que tudo indica, as minions são muito fortes. Então os esqueletos, tudo que você encontra. Mas tem algumas outras habilidades que não. E é um pouco chato isso daí, porque não é todo mundo que gosta desse estilo de jogo. E às vezes é tunelado para poder jogar de uma maneira que eles não estão confortáveis. Os gráficos às vezes atrapalham também na visualização de algumas habilidades. Como eu falei para vocês antes, as habilidades acabam se misturando com o mundo e isso é legal, mas às vezes para poder desviar de algumas coisas a impressão que dá é que fica um pouco complicado de você fazer isso quando tudo parece ser o mesmo universo. Isso é a parte de telegrafado ou não das habilidades que acontecem no jogo, e eu não sei o que eu prefiro, para falar a verdade, porque honestamente falando eu acho que eu prefiro me acostumar com as habilidades desse jeito do que aceitar que as coisas vão ser mais telegrafadas e tirar a parte da direção de arte que eu gostei tanto desse jogo aqui. Isso também, de novo, é a opinião de cada um vai preferir de um jeito, não tem como falar o que está certo e o que está errado nisso daí. Uma coisa que está errado é o balanceamento de classes corpo a corpo e a distância, porque é evidente que classe corpo a corpo não é para desviar de todos os ataques, e no momento se você não desvia de boa parte deles, você vai ter um problema. Os monstros acabam causando status negativos que são problemáticos para o seu personagem se você for corpo a corpo. É dia e noite você jogar com o Necromante e passar em seguida, por exemplo, para o Druida, que saiu nessa build do beta, ou para o Bárbaro. É bem evidente que eles são duas coisas diferentes e eles vão precisar fazer o balanceamento de acordo. Por conta de tudo isso daqui, por conta de você ter eventos mundiais que são essencialmente as missões do Diablo 3, você tem a repetição de masmorras que são essencialmente as fendas do Diablo 3. Um dos comentários que eu mais vejo falando sobre isso daqui, eu concordo, isso daqui não é bem Diablo 4, é Diablo 3.5. Com uma nova direção de arte, uma graficamente mais realista e com um áudio melhor, uma história mais focada, como eu falei, mas ainda assim a jogabilidade, eu não sinto que isso daqui é um Diablo 4. Eu sinto que falta muita coisa, e pode ser que o que falte seja
os próximos atos, porque vai ver, eles introduzem algumas coisas no endgame que não está disponível no primeiro ato. Então não tem como tirar a conclusão precipitada disso daí. Mas com o que foi apresentado no primeiro ato, eu não sinto que isso daqui é um avanço suficiente que vai fazer as pessoas voltarem pro Diablo por muito tempo. Dito isso, esse daqui vai ser um dos jogos que mais vai vender quando sair, mas eu tenho dúvida se vai ser tanta gente quanto eles achavam que jogaria que vão mexer no Diablo 4. Principalmente se as pessoas jogaram o beta e tiveram as suas próprias conclusões de jogabilidade nesse fim de semana. Lembrando que o Diablo ele não é mais a única pessoa que está desse estilo de jogo. Ao contrário de quando o Diablo 3 saiu, quando o Diablo 2 saiu, eles eram os únicos. Não os únicos, mas enfim, os que tinham um grande destaque. Você tem hoje outros jogos que fazem isso daí. Eu já citei Path of Exile, Last Epoch, até mesmo o Olsen, que estava indo para o PlayStation 5 agora, mas já lançou faz um tempo para PC. E você tem outros ainda menores, o Green Dawn, tinha um outro que chamava... Eu não me recordo, tinha um outro jogo também que era mais parecido com Lost Ark também. O Diablo ele não tá sozinho nisso, e ele não tá sozinho nem no jogo que vai ser lançado em julho, na data de lançamento. Lembrando, assim, o Diablo ele vai ser lançado no dia 6, e Final Fantasy XVI vai ser lançado no dia 22 do mesmo mês. Nós, os brasileiros, nós sabemos o quão problemático é esse tipo de coisa, porque se você quer jogar os dois, são R$700 no mínimo para você fazer isso. E Diablo 4 vai ter ainda para você jogar com acesso antecipado, acho que de 4 dias, você teria que comprar outra versão que é mais cara ainda. Então é difícil de você justificar e falar para uma pessoa, não, mas dá para você jogar os dois. Pode dar para jogar os dois, mas eu estou disposto a gastar R$700 para fazer isso? É complicado. Com tudo isso aqui que eu falei pra vocês, se eu vou jogar ou não, eu não sei. Eu preciso de mais informações, eu preciso ver qual que é a resposta que eles dão para as críticas e sugestões das pessoas para esse beta. Então é o que eu quero acompanhar nos próximos meses, para poder ver o que eles falam sobre mudanças, talvez eles deem alguma noção do que é possível esperar mais pro fim do jogo, e aí eu tomo uma decisão baseada nisso daqui. No momento, eu quero continuar jogando Diablo 4, eu vou sentir falta quando acabar esse beta, mas eu tenho dúvida se eu vou querer jogar Diablo 4 durante muito tempo quando isso daqui sair. E essa é a minha principal preocupação e o que mais eu penso com isso daqui. Porque, por exemplo, o Diablo 2 está recebendo atualizações de vez em quando, com coisas novas, runas novas. Eu ficava às vezes com a sensação de que eu poderia estar jogando Diablo 2, porque o fim do jogo é basicamente a mesma coisa. Pelo menos no momento, no primeiro ato. Você fica repetindo masmorras, e você faz isso realmente no Diablo 2 também, com uma camada de tinta um pouco diferente no 4. Eu queria saber o que vocês acharam, se vocês jogaram o beta, se vocês gostaram da sua classe, o que vocês acharam da classe que vocês testaram, se vocês testaram todas elas. Se vocês acham que isso daqui está mais próximo de um Diablo 3 do que deveria, se vocês acham que é uma inovação ou não. E vamos conversar para poder ver o que todo mundo acha disso daqui, porque eu não acho que tem um certo e errado por enquanto com o que nós vimos. É um ótimo jogo, vai ser legal para quem comprar isso daqui com certeza, pelo menos nos primeiros meses, porque sempre tem coisa para poder fazer, mas tenho dúvida se vai manter as pessoas presas como os outros jogos do Diablo fizeram. Diablo 3 eu comprei em 4 plataformas diferentes. E não é o melhor jogo do Diablo que eu já joguei. Então, vamos ver o que acontece daqui pra frente. Eu espero que vocês tenham gostado do beta, espero que vocês me falem o que vocês acharam também disso daí.